Muito bem. Eu vou pedir para o Gabriel projetar um desenho aqui para a gente poder ver. Esse desenho aí. Esse desenho é da Rayane. Quem é a Rayane? A Rayane é uma aluninha. É uma aluninha da Sagiane. Em torno de 9 anos ela deve ter. E ela que fez esse desenho. Na verdade, a pedido meu, a Sagiane pediu para que eles fizessem um desenho de uma casa. E as crianças, elas são muito espontâneas, não é? Elas desenham o que lhes vem com clareza à mente. E ela desenhou essa casa. E essa casa é uma casinha interessante. Analisem ela comigo. Na cabecinha dela, ela viu uma casinha próxima a uns morros, não é? Aí tinha umas nuvens ali, um sol. Tinha ali uma cerquinha, provavelmente na cabecinha dela, talvez de madeira, passou isso na cabeça dela. Essa é a casa que a Rayane desenhou para a gente. Quando você olha para um desenho assim, de uma criança, o que você poderia abstrair desse desenho? O que vem na tua mente? Uma paisagem assim, bucólica no campo, não é? Uma coisa suave, um lugar bonito. Talvez seja isso que vem na sua mente, não é? Um pessoal que mora ali tranquilamente, que não tem estresse, não fica estressado, é tudo tranquilo, tudo funciona muito bem. Uma paisagem idílica, um campo que nos chama a atenção. Dá até vontade de ir para a casinha da Rayane, não dá? Vou morar na casinha da Rayane. E a Rayane tem razão. A nossa casa deveria ser assim. A Rayane tem razão. Seria interessante que todos nós conhecêssemos a Rayane. Talvez ela tenha expressado aí aquilo que ela realmente quer que a casa dela seja. Eu não sei se ela está vendo agora, o link foi enviado, ela sabe que nós estamos usando o desenho dela. Então, talvez ela esteja vendo. Mas casa. Quando nós falamos em casa, olhamos um desenho assim, em seguida, o que é que vem na nossa mente? Uma família, né? Que é uma casa bonita, assim, bem feita, bem elaborada, bem pensada. Tem que ter alguém para morar, não é verdade? Precisa de moradores. E aí a Rayane fez para que alguém morasse. E aí eu vou pedir para que projete o segundo desenho, que também é da Rayane. Só que agora não está favorecendo muito, irmãos, porque é uma foto, tá? Então, para trabalhar melhor, os irmãos ali me sugeriram fazer uma arte em volta, tal. Eu pedi que não. Eu queria só a casinha da Rayane, tá? Geralmente eles fazem, os irmãos capricham ali, né? Fica maior, tal. Mas eu pedi que deixasse só o desenho da Rayane. Então, na casa é que tudo começa. Tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Mas quando eu falo tudo,
tudo mesmo. Tudo mesmo. Se eventualmente você esteja pensando que na casa pode começar alguma coisa que não seja boa, é verdade. É verdade. Começa lá. Bom, mas e se exteriorizou fora de lá, em outro lugar, em outra situação, mas começou lá. Começou lá. Se você está pensando em coisas boas, situações que envolvem pessoas para o bem, começou lá. Começou lá. Começou lá. Olha, eu conheço uma pessoa que é fantástica. E aí cita os pontos positivos dessa pessoa. Ele é extraordinário profissional, ele é educado, é simpático, e descreve todas as qualidades de uma pessoa admirável. Começou lá. Começou lá em casa, lá na família. Lá na família. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Falando em casa, falando em ambiente familiar, vocês que estão aí olhando para esse desenho e pensando, talvez na sua casa, talvez no seu lar, talvez no meu lar, na minha casa. Como é que é lá? Como é que funciona lá? Como é que as coisas são delineadas lá? Como é que são os relacionamentos lá? Como é que nós funcionamos lá? Porque se tem um lugar que nós somos quem nós somos, é em casa. É em casa. Lá nós somos quem nós somos. Lá nós usamos as roupas que nós queremos, do jeito que nós queremos. Às vezes nem usamos roupa, porque eu estou em casa. A casa e o lar é a coisa mais íntima que nós temos. Recorrentemente nós ouvimos assim, olha, eu fui para uma viagem fantástica. O hotel era uma coisa extraordinária. Extraordinária. A comida era ótima. A cama, então, dava 2 da minha. E eu levantava às 10 da manhã, ia lá e aquele café da manhã ainda estava lá me esperando às 10 da manhã. O hotel era fantástico. Mas aí a pessoa conclui dizendo assim, mas sabe, foi me dando uma vontade de voltar para casa, que não tem café da manhã às 10 da manhã, pronto já. Ou ainda pronto. Com toda aquela diversidade de coisas para a gente comer. Eu não tomo café da manhã, mas para quem toma, geralmente é o quê? Café e um pão. No máximo. Então, é para casa que nós gostamos de voltar. É para a família, é para os nossos que nós gostamos de voltar. Dito isto, eu perguntaria para vocês assim: qual texto introdutório que vocês acham que eu deveria ler? Falando em casa, falando em família,
Qual texto? Alguém poderia sugerir? Qual que vem à sua mente? Não ouvi. Salmo 1. Mais alguém? Salmo 128. Deuteronômio 6. Olha, estão surgindo. Estão chegando lá. Salmo 127. Olha quantos. Josué. Mas tinha que ser você, Jonacir? Irmãos, eu confesso a vocês que, para falar desse tema e meditar sobre o que nós estamos meditando hoje, eu fugi de Josué. Sabia? Eu fugi. Eu falei, é muito clichê. Se bem que a palavra de Deus não é clichê, né, Dilmar? Nunca, nada. Mas eu fugi de Josué. Eu falei assim, não, esse não, eles falam de cor. Projeta para mim aí, Gabriel, por favor, meu irmão. Josué 24, 14 e 15. No nome de Jesus. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Informação importante. Ele faz aí todo esse discurso, coloca todas essas situações, percebe que tem muita informação aí. Mas aí ele finaliza assim: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muito bem, meus irmãos. Vamos caminhar. Nós vivemos, o mundo é muito cíclico, né? A história é cíclica. Então, ela vai, às vezes ela desce, sobe, ou como uma onda do mar. Vai lá, quebra, volta, vai lá, quebra, volta. E nós vivemos um ciclo de transição. Um ciclo de transição. E toda transição, ela provoca algumas situações que são difíceis de ser administradas. Toda transição. Pense você que já mudou de emprego, mesmo que tenha sido para um emprego melhor do que o que você está. Ficou ansioso, ficou pensativo. Com quem será que eu vou trabalhar lá? Quem vai estar do meu lado? Com quem que eu vou compartilhar? Quem vai me ensinar? Eu não sei. Então, toda transição, ela provoca flutuações, instabilidade. Toda transição. E nós estamos vivendo um momento de transição. Imagine só. Todos nós aqui temos a Bíblia nas mãos, e mais algum outro livro, e mais a lição bíblica, não é? Com uma facilidade assim extraordinária. Vou citar apenas alguns exemplos para que nós possamos perceber como a transição ela gera modulações, ela gera conflitos, ela gera instabilidades. Aí surgiu um homem
lá na Alemanha, que ele bolou uma máquina que prensava assim o papel, e a partir de agora nós teremos livros com abundância nas mãos. O Gutenberg. Até então, as Bíblias eram, e todos os outros livros, eles eram copiados à mão, transcritos, copia um, copia... Já imaginou copiar um livro, a Bíblia inteirinha? Demora, isso demanda tempo. Se fosse assim até hoje, certamente todos nós sentados aqui, claro que eu não estaria com esse microfone na mão, nós estaríamos aqui como Jesus fazia, as pessoas sentavam ao redor dele e tinha um escrito só. Só um tinha, e provavelmente teria. Só o sacerdote ou só o pastor. Os outros não teriam. Não haveria a menor possibilidade. Não foi uma coisa boa, mas isso gerou conflito. Logo alguém disse, opa, mas vai ter Bíblia na mão de todo mundo? Espera aí. Opa, mas vai ter livro na mão de todo mundo? Opa. Muda o status quo. Muda. Agora as pessoas vão poder ler. Mais pessoas poderão ter informações. Logo em seguida nós temos, coincidência ou não, a Reforma Protestante. Com a impressão de livros e Bíblias, as pessoas começaram a ler, peraí, o que o monge me ensina, o que o sacerdote está me ensinando, não é bem o que está aqui. Não é bem o que está escrito aqui. E ele começa a questionar. Fim da história desse tipo de história. Guerra. Olha, nós queremos que você continue interpretando ou fazendo aquilo que nós ensinávamos, do jeito que nós ensinávamos. Não vou fazer, não vou fazer. Porque aqui na Bíblia está escrito que é diferente. Pois bem, então um de lá e outro de cá e vamos para a guerra. Ué. Guerra. Transição. Até então, irmãos, os livros eram produzidos assim, em quantidades ínfimas, pouquinhos. Quem tinha livro era só o clérigo. Era só o clero que tinha livro. As pessoas não tinham livros. Tampouco a Bíblia, não tinham. Inventaram uma outra coisa interessante que também gerou bastante. Eu estou citando algumas e vai encaixando aí. Que gera instabilidade, que gerou instabilidade. Os ocidentais, os europeus, chegaram na China. Chegaram lá, e lá tinha um material que explodia. Que os chineses, na verdade, estavam começando a explorar com finalidades outras. Mas até então eles faziam fogos. Eles usavam para fogos. Bombinha. Mas, olhando bem, aquele negócio podia servir para outra coisa. Aquilo lá poderia ser usado para fazer uma arma. Trouxeram isso para a Europa, aperfeiçoaram a tecnologia, criaram um projétil, comumente nós chamamos de bala, criaram a arma, e aí o que é que nós temos? Agora uma guerra deixou de ter espada, arco e flecha para tiro. Gerou o que isso, irmãos? Guerra. Porque são invenções, são transições extremamente bruscas. Agora eu posso matar o meu oponente de longe. Aqueles castelos fortificados da Europa medieval, isso chega no século XIV aproximadamente na Europa, a pólvora, agora eles podem ser destruídos por canhões.
são mudanças bruscas. Muda a sociedade, muda comportamento, muda maneira de falar, muda tudo. Essas mudanças. As pessoas faziam roupas. Já pensou fazer roupa para todo mundo na mão? Toda a costura, fazer o pano, o tear na mão. Imaginou isso? Inventaram uma máquina a partir da descoberta da máquina a vapor, que agora produzia tecidos em massa. Não precisavam usar mais a mesma roupa, todo mundo igual. Agora dá para ter modelo. Cores diferentes. Eu posso escolher, eu vou para a loja. Esses meninos aqui que gostam de roupas diferentes, modas que vem nova, agora eles podem, mas não podia. Agora eu posso lá, tem vermelho, tem azul, tem branco, tem preto, tem rosa, tem de todas as cores. Antes não tinha, todo mundo veste igual, porque dá trabalho, era manual. Isso muda comportamento, isso muda maneira de falar, isso muda maneira de pensar, isso muda maneira de agir. Mas qual é a mudança da nossa época? Porque isso acontece de tempos em tempos. Isso não acontece todo ano, nem toda década. Não acontece. Por exemplo, nós tivemos no início do século XX uma explosão de mudanças drásticas. Ali nós tivemos algumas mudanças extremamente drásticas que proporcionaram, e eu corroboro com essa tese, proporcionaram 2 grandes guerras que morreram em cerca de 100 milhões de pessoas nas duas, que na verdade é continuação. Tem um período de interregno de 20 anos ali e a luta continua. Por mudanças drásticas. Então agora eu poderia falar ao telefone. Irmãos, falar ao telefone é uma coisa fantástica, era uma coisa fantástica. Dominaram, eles conheciam a energia elétrica, mas dominaram a técnica para fazer com que pudéssemos gerar energia e distribuir a energia. Irmãos, essa semana eu ouvi de uma pessoa que ela está numa fase de transição, está reclamando faz 2 semanas, está mudando, construiu uma casa, está mudando. E ela falou assim, vendi minha geladeira velha, porque eu comprei uma geladeira nova. Mas a geladeira nova não chegou. E ela entregou a geladeira velha. Ficou 2 dias sem geladeiras. Sem geladeira. 2 dias sem geladeira. Ela achou que o mundo ia acabar. Fica sem geladeira 2 dias na sua casa. E eu fui criado num mundo que não tinha geladeira. E eu me lembro perfeitamente de ir na casa do irmão Ângelo Baquim e da irmã Angelina Baquim, com um prato daqueles de metal, branco, que eu tinha vontade de beber suco de limão galego gelado, mas eu não tinha geladeira em casa, né? E esses irmãos moravam perto da gente. Eu ia lá correndo. A senhora me arruma um pouco de gelo? A irmã Angelina pegava e despejava a forminha de gelo e eu voltava com o prato correndo. Colocava dentro de um canecão de alumínio e fazia o suco de limão gelado. Bebia escondido dos meus irmãos, porque tinha 4, a gente tinha que esconder. Vocês não sabem como é que é. Vocês não sabem como é que é. Bebia escondido. Corria lá atrás da casa e bebia. E bebia. Suco de limão gelado, limão galego. Nem que suco tinha. Nem que suco. Irmãos, porque não tinha geladeira. Fica sem geladeira para você ver. Então essas mudanças, elas acontecem no começo do século XX. E isso gerou tantas transformações sociais que as pessoas se sentiram inseguras. Tem uma coisa que as mudanças drásticas provocam em nós.
nós ficamos inseguros. Nós começamos a ter medo do novo, porque nós temos medo do novo. É normal. E nessa insegurança, eles começaram a travar guerras. Deu no que deu e nós conhecemos bem. Pós Segunda Guerra, as coisas estabilizam. O mundo certamente evolui bastante. Poderíamos citar outros exemplos aqui, muitos e muitos. Por exemplo, o antibiótico é uma coisa fantástica, que foi inventado em 1928. Antes as pessoas não tinham antibiótico, não tinha. Então, na Primeira Guerra, eles não morriam da amputação, o sujeito machucava o pé. O médico ia lá, ele fazia um bom serviço do ponto de vista técnico ali. Ele cortava certinho, ele dava os pontos e tal, mas não tinha antibiótico. O cara morria de infecção generalizada. Na Segunda Guerra, ele já não morre mais de infecção generalizada, porque ele tinha penicilina. Mudança drástica. Mas aí, passaram-se 50 anos ou mais, 60 anos, sem uma invenção drástica. E aí surge uma outra. Sabe dizer qual é? Sabe? Começo dos anos 2000. Internet, gente. A internet, ela se equivale a todas essas modificações drásticas. Todas elas. Elas se equivalem à invenção da penicilina, da pólvora, do motor a vapor. Ela se equivale. Bom, mas com isso, ela gera instabilidade, insegurança, medo. Medo. Veja só, quem se lembra aqui em que casa morava no ano de 2005? Precisa dizer, mas levanta a mão, quem se lembra? Qual casa você morava em 2005? Certo. Lá você tinha internet disponível assim à vontade, Wi-Fi com velocidade rápida, em 2005? Não tinha. Em 2010, já melhorou um pouco, né? Em 2015, bom, aí já começa. 2020, beleza, ótimo. Falei de um período de 15 anos. Olha o que é que aconteceu nas nossas vidas em 15 anos, irmãos, meus irmãos. Olha o que é que aconteceu em 15 anos. Isso gera tamanha convulsão nas nossas mentes, que nós ficamos tipo barata quando a gente joga aqueles venenos, né? Aqueles sprays nelas, que elas começam a voar assim. Nós ficamos assim. E aí tem o efeito colateral disso. Toda invenção humana, dessas grandes invenções, elas são fantásticas. Mas, como sempre, elas têm o lado bom e também podem ser usadas com outras finalidades, não pode? Toda a pólvora. Você fala, mas o que tem a pólvora de bom? Quem trabalha numa pedreira sabe muito bem que tem uma pólvora de bom. Para citar um exemplo. O restante, então, não demanda explicações. Motor, remédios. Mas tem o lado ruim da pólvora. Serviu para matar gente. O motor. Aí você faz um navio de guerra. Aí você faz um avião de guerra. E por aí vai. Aí você tem o pavor gerado dessas modificações rápidas e intensas, dessas mudanças.
E aí que eu queria chamar a atenção de vocês para que nós pensemos, e isso tem me deixado, no mínimo, pensativo sobre o assunto. Nós temos visto pessoas apavoradas com o tempo em que nós vivemos. Apavoradas. Tendo em vista essa modificação que nós tivemos. E eu tenho que dizer a vocês que eu tenho observado que os leitores da Bíblia, eles estão mais apavorados do que aqueles que não são leitores da Bíblia. Na verdade, em alguns casos a gente observa um pânico. Um pânico. Que é um medo exagerado do que nós estamos vendo. E com esse pânico exagerado surge um discurso exógeno à igreja. Ou o discurso, a palavra, ela é sempre voltada para o exterior. A palavra dita aqui. Quando eu digo aqui, estou me referindo à igreja genericamente, ok? Entendam isso. Não só nós, genericamente. E essa palavra, ela é extremamente voltada lá para fora, tendo em vista as modificações que nós temos visto no mundo. É um discurso extremamente contundente para aquilo que está do lado de fora. Vamos lá. As pessoas estão apavoradas com as mudanças de comportamento. Lembra? Mudança brusca geram flutuações bruscas, e, consequentemente, você tem mudanças de todas as ordens, nós já falamos isso aqui, em todos os sentidos. Elas estão em pânico com a mudança nos relacionamentos que ocorre lá fora. Leitores da Bíblia. Elas estão apavoradas, em pânico com o que as pessoas lá fora, quando eu digo lá fora, fora da igreja, me entendam bem, estão com o palavreado que as pessoas estão usando, com a forma como elas agem, a maneira como elas agem, que é gerado efetivamente por essa mudança desses últimos 15 anos. Muito disso é gerado. Muito disso. Na verdade, essas mudanças, elas fazem sair das profundezas e vir à tona aquilo que já existe. Não é que não existia, já existe, mas elas afloram, elas sobem, elas emergem. Nós ficamos apavorados com a maneira como as pessoas se comportam, porque essa mudança drástica mudou comportamento, mudou relacionamento. Por exemplo, as pessoas podem namorar agora sem estar perto, não é? Olha aqui e o outro está lá do outro lado. E as pessoas namoram? Pode namorar. É possível namorar assim. Mas as pessoas já namoravam por carta também, né? Percebe? As pessoas já namoravam por carta também. Só aprimorou o negócio. Mas isso nos incomoda. E nos amedronta. De maneira que nós precisamos ficarmos atentos
a isso. Porque tem uma coisa que não muda. Seja qual for o grande invento, é a casa, o lar. Muda. Ah, mas as dificuldades agora são intensas e imensas. Eu não sei. Será? Sei. Será que elas são realmente maiores do que as que viveram os nossos antepassados? Para você e eu pensarmos. Eu não tenho uma resposta muito clara para isso, confesso a vocês. Eu. Vamos traçar um paralelo, irmãos. Quando Josué chegou lá em Canaã, e ele já estava velho, e falou as palavras que nós lemos. Pensa só. A terra manava leite e mel, certo? Bom, mas Josué falou assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A terra aqui mana leite e mel. Só que tem gente adúltero aqui. Tem gente aqui que não tem o menor conhecimento, nunca ouviu falar do Deus verdadeiro, e eles praticam todo tipo de bestialidades que vocês pensarem. Eles não têm o menor respeito pela vida humana, tendo em vista que muitos deles pegavam os seus filhos pequenos e colocavam numa pira para queimar, em louvor a um Deus. Parece que nos nossos tempos não tem isso, né? Não ouviram falar nada disso, não, né? Então, parece que não tem. Então, aqui eles adoram outros deuses. Eles são pessoas obstinadas, desobedientes, a ponto de Deus, em determinados momentos, dizer, olha, não se misture com eles. Não se misture com eles. Que terra que mana leite e mel, hein? Que leite e mel é esse? Como é que pode manar leite e mel com esse tipo de gente aqui? E o interessante é que nós podemos inferir pelo texto que, e de fato isso acontece ao longo da história, logo depois, nós podemos inferir que muitos daqueles judeus já estavam gostando de muita coisa do que eles viam ali. Josué não falou isso aqui porque, hoje eu estou a fim de falar isso aqui. Certamente ele já viu coisa ali que, olha, vocês já estão se misturando com eles, vocês já estão falando como eles, vocês já estão se casando com eles, vocês já estão se misturando com eles. Se vocês quiserem fazer isso, faça. Fiquem à vontade para fazer. Só que uma coisa eu digo a vocês. Eu e minha casa não faremos isso. Glória a Deus. Vamos analisar a questão do leite e mel. Eu não conheço Israel. Eu não conheço a Palestina. Mas do ponto de vista geográfico, dos recursos naturais, da natureza, o Brasil é muito melhor do que aquele lugar.
É muito melhor. Eles não têm as riquezas que nós temos do ponto de vista natural. E isso é consenso, todo mundo sabe disso. Estou dizendo aqui obviedades. Mas o que é que eventualmente faria com que aquela terra se tornasse uma terra que iria manar leite e mel? A casa, irmãos. A família. Pouco importa qual é a flutuação, qual é o momento, qual é a grande invenção do momento. Se nós nos mantivermos firmes no Senhor, nós não iremos nos assustar com nada. Olha, mas lá fora, agora nós temos a família XYZ. Mas, irmãos, isso pouco importa para a gente. Josué falou assim, olha, eles fazem tudo isso lá, eu não vou fazer, vocês vão? Assumam os riscos. Vão pagar para ver? Pague. Se a nossa casa, nós adotarmos aquilo que Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, pouco importa as grandes flutuações que acontecem lá fora, seja em qual área for. É fato que isso pode respingar em nós, isso causa trabalho, isso nos dá trabalho, isso nos coloca em alerta máximo, isso é difícil de administrar com relação à criação dos filhos, obviamente que é. Mas nós estamos alicerçados na palavra do Senhor. A minha casa está firmada na rocha. Gabriel, coloca o texto de Coríntios para mim, por favor. Vamos aproveitar esses 2 versículos. Olha só o que Paulo escreve aos Coríntios. Vamos aproveitar esses 2 versículos aí, olha. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Às vezes nós ficamos perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Glória a Deus. Irmãos, quando nós temos a nossa casa firmada na rocha que é o Senhor, nós não nos deixamos abater por aquilo que está lá fora, por aquilo que é externo, por aquilo que o mundo prega, por aquilo que o mundo fala. Isso tudo que nós estamos vendo, como eu disse, isso não é novo. A Bíblia fala dessas coisas, desde lá do Gênesis. Agora cabe a nós nos posicionarmos. E não só nos posicionarmos, como esses meninos que estão aqui, que são os nossos filhos, nós precisamos fazer o quê? Falar. E inculcar. Porque a responsabilidade é nossa. Nós vamos encerrar por aqui. E numa próxima oportunidade, eu quero convidar vocês para a gente continuar a partir daqui. Porque nós chegamos até a casa, certo? Então nós temos uma casa, nós aprendemos que as grandes flutuações e os momentos históricos, eles influenciam muito na nossa vida.
que isso gera instabilidade, que isso gera ansiedade, que isso gera angústia em muitos casos, que isso em última instância gera medo, pavor. Mas nós aprendemos também que, como Josué, nós e as nossas casas serviremos ao Senhor. Amém? E depois, numa outra oportunidade que eu não sei quando vai ser, aí a gente projeta o desenho novamente, e aí a gente lembra. E a gente continua, a partir daqui para a gente perceber como é que isso funciona dentro das casas. E quais as consequências de quando nós nos apavoramos, ou quais as consequências de quando nós não damos o devido valor à nossa casa, ao nosso lar, ao ensinamento segundo a palavra. Ok? Vamos cantar? Então nós vamos cantar. E nós vamos louvar ao Senhor, e eu espero vê-los aqui na próxima oportunidade que nós continuaremos, para perceber os riscos que nós corremos e que nós também não estamos imunes. Nós não estamos imunes, porque estamos na igreja. Se a nossa casa não estiver bem, tudo começa lá. Quando você vê alguém lá fora desequilibrado, alguém lá fora fazendo aquilo que você acha e sabe, tem consciência que a palavra reprova, que Deus reprova, que não é para ser feito, começou lá. O início de tudo foi lá. O que é que ele ouviu lá? O que é que ele viu lá? Na casa dele. Como eram seus pais? O que é que eles falavam? Do que eles conversavam? Como que eles se relacionavam? E nós vamos ver isso numa outra oportunidade.